Está escrito no livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6, o seguinte: Respondeu Jó ao Senhor e disse: Eu bem sei que tudo podes e que não há propósito que se esconda de ti. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Portanto, eu denunciava o que não entendia, coisas que me eram ocultas e que não as sabia. Ouça, eu trago, eu rogo e falarei, perguntar-te-ei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, porém agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Meu irmão, minha irmã, o texto que acabamos de ler trata-se da resposta humilde de Jó, depois da repreensão que ele recebeu do Senhor, registrada nos capítulos 38 a 41 deste livro. Diante do grande sofrimento pelo qual estava passando, isto é, a perda dos seus filhos queridos, de todos os seus bens materiais e de sua saúde e de sua boa fama, ainda que não pecasse blasfemando contra Deus, Jó desandou a falar coisas insensatas a respeito e fez de coisas que ele não entendia, não é? Então o Senhor Deus, que o amava muito, de um modo terno, porém firme, repreendeu ao seu servo, convencendo-o de sua ignorância. E esta foi a resposta de Jó: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. De fato, eu tenho falado de coisas que eu não conhecia. Falei sem conhecimento, falei de coisas que estavam além do meu discernimento. Mas agora que eu te conheço melhor, eu percebo quanto tu és sábio e poderoso. Por isso, Senhor, eu me arrependo de tudo quanto falei. Me arrependo no pó e na cinza. Pois é, isso estava começando a cura de Jó, a restauração da sua vida por completo. Eu gostaria de meditar com você, meu querido e amado irmão, sobre esta declaração de Jó, que ele fez no versículo 2 a respeito de Deus, quando ele diz: Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Essa é uma declaração vinda do coração de um homem que estava experimentando a realidade da presença de Deus na sua vida. Deus revelando-se a ele, Deus falando com ele, e por isso uma declaração verdadeira a respeito de Deus e da vida. Eu sei que Deus pode todas as coisas e nenhum dos seus desígnios pode ser impedido, ele declarou. E o que essas palavras querem dizer? O que será que Jó estava querendo dizer com esta expressão? Ele quis dizer, primeiramente, que a nossa vida está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Quando ele diz: Bem sei que tudo podes. A respeito de si mesmo, Jó precisou confessar, conforme o versículo 3, existem coisas que são maravilhosas demais para mim, que estão além do meu conhecimento, além da minha capacidade, coisas inescrutáveis. Isso é algo que reconhecemos ser verdade a respeito de cada um de nós. Somos limitados, finitos, somos pequenos diante do universo à nossa volta. E em contraste com a nossa limitação, o Deus triuno não é assim. Ele é todo-poderoso. E falando por intermédio do profeta Jeremias, no capítulo 32, versículo 27, o Senhor diz assim: Eu sou o Deus todo-poderoso, o Deus de todos os seres viventes. Haveria coisa demasiadamente difícil ou maravilhosa para mim? Pois é, Deus, o Criador de tudo o que existe, aquele que sustenta todo o universo pela palavra do seu poder. Ele é todo-poderoso. Pelo seu poder, ele dá vida, respiração e tudo mais a todas as suas criaturas. Pelo seu poder, os planetas giram em suas órbitas, os astros do céu, eles têm o seu curso no firmamento. Pelo seu poder, as chuvas caem do céu, as estações do ano acontecem e a natureza é renovada, apesar da degradação. Pelo seu poder, o curso da história é dirigido,
Pelo seu poder, nossas vidas são conduzidas. O destino de cada ser humano é determinado. E veja o que acontece na história de Jó. Por permissão do Senhor, para que sua fé fosse provada, Jó perdeu entes queridos, perdeu seus bens materiais, a sua saúde, os seus amigos, mas na certeza de que tudo estava sob o controle de Deus, ele manteve a sua fé. E agora, depois da provação de sua fé, no momento determinado pelo Senhor, Jó voltou a ter todas estas coisas e muito mais. O versículo 12 diz que o Senhor assim abençoou o último estado de Jó mais do que seu primeiro estado, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de boi e jumentas. Que certeza bendita nós podemos ter. A vida de cada um de nós está nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nada é difícil para Ele. Não há situação que não possa ser mudada. Não há problema que não possa ser resolvido. O segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui é que o Deus Todo-Poderoso tem planos para a nossa vida. Glória a Deus por isso. Jó diz, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Olha, os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. Eu gostaria de citar novamente o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 23, que ele diz, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Isso quer dizer que não cabe a mim o controlar a minha vida. Não compete a mim o determinar como será o meu futuro. Não compete a mim o determinar para onde vou e o que farei. Também podemos pensar nas palavras do Salmo 139, no versículo 16, onde o salmista diz, os teus olhos, Senhor, me viram a substância ainda sem forma no ventre de minha mãe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. Eu sei, irmãos, que quando se trata de falar a respeito da maneira como o Senhor determinou o nosso destino, existem muitas coisas para as quais nós não temos resposta. Isso é fato. Existem muitas coisas que são maravilhosas demais para nós, que estão além do nosso entendimento. Mas também existem certas coisas que estão reveladas na palavra de Deus e sobre as quais nós podemos repousar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa vida. E uma das mais certeiras é a de que nós podemos descansar no fato de que Deus determinou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós estamos considerando a velha e conhecida história de Jó. Em meio ao seu sofrimento todo, Jó aprendeu a conhecer Deus ainda mais, pois em seu sofrimento ele se apegou a Deus, ele continuou a confiar, ele manteve a sua esperança, a sua integridade espiritual e depois de aparentemente tê-lo abandonado por meses, o Senhor vem a ele, se revela a ele e Jó cresce espiritualmente. Jó cresce em sua vida de intercessão. Eu sei que nada poderia substituir os filhos que ele perdeu, mas os outros filhos que agora nascem são consolo para o seu coração. E Jó recebe do Senhor muito mais do que havia perdido. Então eu sei que posso confiar nos planos de Deus. Eles são para o nosso bem. Mesmo que durante certo tempo as coisas pareçam estar dizendo o contrário, mesmo que não estejam acontecendo logo como nós gostaríamos, eu sei que por trás de cada acontecimento em nossa vida estão as mãos do Senhor. Mais uma vez citando o profeta Jeremias, desta vez no capítulo 29, versículo 11, ele diz, eu é que sei, Deus se referindo a nós, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não do mal, para vos dar o fim que desejais. Terceiro ponto, os planos de Deus não podem ser frustrados, é o que Jó declara.
Nenhum dos propósitos do Senhor pode ser impedido. O Senhor é todo-poderoso. Isto é uma decorrência lógica. Se Deus é todo-poderoso, nada nem ninguém pode impedir que ele realize aquilo que ele tem determinado. Em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, o Senhor diz: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. E veja o que diz o Senhor em Filipenses 1,6. Lembre-se das coisas passadas. Né? Ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós haverá de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha, tudo que Deus tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é pensamento de paz e não de mal. Nenhum dos planos dele será impedido com relação a você. Nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem pobreza, nem profundidade. Nada impedirá os planos que Deus tem para você. Nada impedirá que todas as coisas contribuam para o bem da sua vida. O nosso Deus não é um Deus frustrado para quem as coisas não dão certo. Ele é um Deus realizado. Ele é um Deus feliz. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus desígnios podem ser frustrados. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Pois se cremos, o que esta fé deve proporcionar em nossa vida? A exemplo de Jó, em todas as circunstâncias precisamos permanecer confessando a nossa fé nesse Deus maravilhoso. A exemplo de Jó, em todas as circunstâncias, precisamos adorar a Deus, amá-lo e confiar nele, sem nenhuma reserva de domínio. A exemplo de Jó, em todas as circunstâncias da vida, precisamos nutrir a esperança em nosso coração. Olha, Jó, no ápice do seu sofrimento, declarou com muita ênfase no capítulo 19, a partir do versículo 25. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Mas como permanecer? Você pode me perguntar. Como adorar assim? Como poderíamos nutrir essa esperança? E porque, assim como Jó, sabemos que não está em nós a capacidade. A nossa capacidade vem daquele que sustenta todos os seres humanos, daquele que redime aos seus escolhidos. Meu irmão e minha irmã, desejo a você e a sua família um felicíssimo domingo.